Eu tenho dito que às vezes a gente não percebe tão facilmente como nós pensamos como o mundo. O exemplo, primeiro, eu vou dar alguns, mas esse é um exemplo que eu quero dar. Eu faço a seguinte pergunta: o que um casal precisa para estar pronto para casar? Eu tenho falado isso repetidas vezes, eu não me canso de falar porque eu sinto que é um dos males mais comuns no nosso meio. Porque o que tem acontecido entre jovens como vocês e os seus pais é pensar que antes de casarem, antes de estarem prontos para casar, vocês precisam ter pelo menos uma estabilidade financeira. E essa expressão, estabilidade financeira, virou o nosso alvo. Ele parece crente, porque você diz assim, ó, eu não quero ser rico, eu só quero assim ter uma estabilidade financeira. Entendeu? Eu não quero muito dinheiro, eu não quero conforto, eu só quero sim estabilidade financeira, né? Então assim fica legal, porque, Senhor, eu acho que eu não estou tendo problema com o dinheiro, eu só quero assim ter tranquilidade, eu só quero estar ok quanto a isso. Agora, sabe o que me aflige acerca dessa maneira de pensar? Porque normalmente estabilidade financeira significa nós dois terminamos a faculdade, se você está no mestrado, termina o mestrado antes. O pai e a mãe falam, minha filha, não vai terminar o mestrado? Né? Como é que ele vai dar conta de pagar o mestrado? Então, vamos terminar o mestrado antes. E se engatou o doutorado, porque aí o professor do mestrado fala, você tem que ir para o doutorado. E você vai para o doutorado. E agora, é o caso, eu vou para o doutorado. Agora, veja só, não é só isso, não é só estudo. Porque depois que você comprou o terreno, você tem que começar a construir. E você sabe que construção vai dinheiro. E depois tem mobília. E o vestido, e a festa. E não é fácil, pastor. A gente está tentando, mas não é fácil. O senhor fica falando assim para a gente casar, mas não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Eu estou preocupado com isso. Eu sinto que tem muita gente boa lá fora que pensa igual a você. Gente boa. Eu trabalho numa universidade com muita gente descrente, muito secularizada. E tem ótimos estudantes lá. Tem os bagunceiros também. Mas tem gente muito cabeça no lugar. Namorando, firme, pensando em casamento. Mas o que ele quer antes é estabilidade financeira. Eu fico perguntando, por que os jovens nossos pensam igual? Pastor, qual é o problema disso, pastor? O problema não é a coisa em si, é o que a gente busca nela. Eu vou ilustrar. O tal da estabilidade financeira, na cabeça da maioria de vocês, é assim, pastor, eu já sei, eu entendi o problema. Quando a gente busca estabilidade financeira, você namora 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 anos. E aí, pastor, é complicado aguentar, né? Você sabe do que eu estou falando. É difícil segurar os hormônios. Eu sei, pastor, eu estou entendendo o que você está falando, é perigoso. Mas fique sabendo que a gente está tranquilo, Deus nos preservou até aqui. Não é disso que eu estou falando. Embora o delongar o casamento seja um perigo para quem quer namorar de maneira santa, o meu problema não é esse. O meu problema é que quando você busca estabilidade financeira, você busca confiança em outro que não o Senhor. Eu sinto que a gente pensa igual ao mundo, gente. A gente pensa igualzinho ao mundo. Você busca a mesma tranquilidade e certeza que o mundo busca. E eu não quero que você seja assim, porque você diz que você ama Cristo, eu também. Então, por que não pensar em casamento em moldes meio radicais? Eu não estou dizendo para fazer bobagem, não é isso não. Fazer loucura, não é isso. Mas é dizer que talvez dê para casar sem chegar naquele patamar que você sonha. Talvez dê. Talvez seja muito bonito construir junto. Talvez seja até motivo de recordação e de prazer quando você falar assim, ó, só consegui minha casa própria lá na frente. Não há nada de vergonhoso nisso. E eu estou dizendo isso a você porque eu queria que você pensasse e mastigasse essas coisas, esses conceitos, de maneira que você processasse isso como alguns dos seus pais não conseguem mais. Seu pai pensa em você como o menininho, a menininha deles. E eles querem dar tudo para você que eles não tiveram. Engraçado, eles não tiveram, não passaram mal. Né? Foram bons pais. Mas eles querem que você tenha tudo que eles não tiveram. Olha só. Não é esquisito? Em vez de dizer assim, não, eles vão sobreviver se eles não tiverem. Nós também não tivemos. Mas não. A ideia é sempre progredir. Eu fico pensando assim, onde é que chega, né? Então, esse é um exemplo. Mas tem mais coisas que mostram que a gente não pensa como um cristão.